Aniversário da instauração do regime democrático em Portugal, há pelo menos um eco do antigo regime que perdura ainda, como uma ferida aberta. Entre 1961 e 74, quase 9 mil portugueses perderam a vida no ultramar. Mais de 4 mil deles morreram em combate. À frieza dos números, não é difícil chegar através de estatísticas oficiais, mas saber o que realmente se passou e como e onde, e sobretudo porquê, permanece um tabu, um silêncio que 2 décadas de democracia não conseguiram resolver. Entre os que fizeram a guerra colonial, há os que preferem esquecer e os que esperam uma oportunidade para se fazerem ouvir. Também a minha geração exige respostas para tentar perceber a história recente do país, para tentar compreender porque é que tantos de nós cresceram privados dos pais ou de outros familiares chegados. Uma vez que aceitaram responder, é grande a responsabilidade dos nossos convidados desta noite, que o António Carneiro Jacinto passa a apresentar. E da minha esquerda para a direita, o general Duarte Silva, com 2 comissões em Moçambique e 2 comissões em Angola. O general Ricardo Durão, com 2 comissões na Guiné, uma em Angola, outra em Santo Tomé e Príncipe. O coronel Rodrigo Oliveira, com 1 comissão na Guiné-Bissau e 2 comissões em Moçambique. O senhor Francisco Van Uden, que esteve em Moçambique entre 71 e 73. E o tenente-coronel António Ramos, com 1 comissão em Angola e 2 comissões na Guiné. O major Mário Tomé, com 2 comissões na Guiné e 2 comissões em Moçambique. O tenente-coronel Vasco Lourenço, com 1 comissão na Guiné-Bissau. O coronel Carlos Fabião, com 4 comissões na Guiné e 1 comissão em Angola. O brigadeiro Pesará Correia, que é o campeão das comissões, começa na Índia em 54 e termina em Angola, onde esteve 2 vezes, 2 em Moçambique e 1 na Guiné em 75. Finalmente, o almirante Rosa Coutinho, com 1 comissão em Angola, 1 em Macau, 1 em Timor e 1 em Moçambique. O senhor José Arruda é o nosso último convidado, é o presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Sr. General Duarte Silva, a minha primeira pergunta era, ao fim e ao cabo, o tema deste programa. Quem é que, do seu ponto de vista, tem a culpa de se terem passado 20 anos sem se discutir a guerra colonial? A pergunta não é fácil, é fácil, a resposta é que não é. A culpa é de todos nós, mas houve muitos tabus e as pessoas têm medo de falar claro, porque não era cómodo falar sobre a guerra colonial. Até começa logo por o termo guerra colonial, implica um sentido que não corresponde à nossa verdade. Foi a guerra do ultramar. Tabus criados por quem? Por todos nós, por uma ideia geral que se criou a seguir ao 25 de Abril. Apesar de todas as democracias, havia muita gente com medo de falar. Não é que fosse para o tarrafal, mas não ficava bem. E então, no meio militar, houve de facto tarrafais, houve saneamentos, por várias épocas, e as pessoas coibiam de falar. Sr. Almirante, está de acordo com o Sr. General Duarte Silva? Claro que estou de acordo quanto ao silêncio, mas isso foi apontado. Não, mas não é o silêncio, as razões deste silêncio. As razões deste silêncio foi propositadamente. Se tentou deixar passar as águas. Quem é que tentou? O poder político. O senhor Mesmo entre atual. O senhor teve poder político? Eu tive poder político quando ainda se podia falar da guerra colonial. Depois nunca mais tive. Mas não se falava. Um silêncio de 20 anos inclui o período em que teve poder político. Como? Um silêncio de 20 anos inclui o período de 74 até agora. Mas é porque não foi de 20 anos, foi 19. É de 75 até agora. E, na realidade, procurou-se passar uma esponja sobre o assunto e esquecer, inclusivamente, as razões daqueles que participaram na guerra colonial e depois na descolonização. Eu, durante 20 anos, ou quase 20 anos, durante 19 anos, não vim ou não apareci na televisão, senão quando a Margarida Amarante me fez aqui uma entrevista sobre a guerra colonial. Bom, já percebi que entre o 25 de Abril e 75, pelo menos nesse período, o senhor afirma que se falou da guerra colonial. Falou. Resta saber em que termos e já lá vamos.
Antes de avançarmos mais, a SIC lembra-lhe as imagens que acusam uma época e que mostram os dramas da guerra. Era uma vez a República Socialista de Nambuangongo, uma revolta esmagada pelas primeiras tropas que Salazar envia para a guerra. Militares como o Sargento Sousa, cuja embate é noticiada pelo telejornal do regime da época. Debaixo do fogo, o ferido foi ainda socorrido pelos companheiros e pelo médico. Mas pouco depois, Manuel de Sousa morria. Um tiro demorado. A família só agora vê estas imagens, pois não tinha televisão há 33 anos de Cristo, uma vida sem o Manuel. E saiu de cá, tudo triste, parece que estava à espera de um perigo grande que lhe aparecesse e assim lhe aconteceu. O exército mandou condolências, um diploma de honra e não se fala mais nisso, nem no que passou o resto do esquadrão para sobreviver ao norte pouco hospitaleiro de Angola. Aprendemos a sobreviver com os recursos da própria mata. Passámos fome. Outra dificuldade muito grande é que os nossos feridos não podiam ser evacuados. Nós não tínhamos meios aéreos para a evacuação, porque não tinha pistas de aviação. Depois, a guerra mudou, tornou-se mais nada, com instalações, tropa regular, assistência aos nativos. As imagens de mortos desapareceram da televisão e o certo é que os ataques da guerrilha diminuíram. Mas só em Angola, mas nunca evitando o stress da guerra. A doença deste veterano dos Dembos, que... Aquilo já era do ano 60, eu fui para lá em 66. Portanto, eles em material, tinham um material, portanto, muito melhor do que nós, não é? Há certos sítios, se eles quisessem, até apanhavam a gente à mão, não é? E havia a Guiné, cujos filmes de guerrilha mostravam a derrota do português, ou Moçambique, cujo norte se tornou uma emboscada permanente. Como aquela que atirou Tony para a cadeira de rodas. Ia numa picada. 20 anos, 6 tiros, 2 balas na coluna, durante que se conformou. O único trauma que eu fiquei, infelizmente, portanto, foi esse que eu lhe disse. Fui um maltratado, cara. Lá, graças a Deus, lá por ter levado uma rajada, isso só uma coisa que acontece. Isso costuma ser que anda a chuva molha, não é? Há pessoas assim, esquecidas num lar militar, e há o espírito de outras, mortas há muito, que ainda gritam por justiça. As incontáveis vítimas civis, pois o regime, escandalizado com o massacre da UPA em 61, 10 anos depois já não hesitava em vir a Mu. Não há imagens, mas quem viu um massacre viu todos. Estas coisas sabem, se houve quem fugisse da metrópole no ultramar seria tarde. Francisco desculpou-se com um exame de canto coral e desertou para a França. Não se envergonha. Quem lucrava com a África? Vivíamos num país extremamente pobre, apesar de ser muito rico, não é? Vivíamos num país onde a mendicidade era o que sabemos, o grau de analfabetismo era bem maior do que agora, e mais nada, não é? Come on, and it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam, and it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. 250 mil desertores, dizia. Nada disso garantem ainda hoje as Forças Armadas, cujos números também indicavam baixas reduzidas na guerra colonial, mas que agora já admitem 8.831 mortos, dando enfim razão ao historiador e político Tengarrinha, preso por falar na altura em 10 mil mortos. Nem o Vietnã foi tão sangrento. Esse número de mortes é muito superior, proporcionalmente à população, àquele que tiveram os americanos na Guerra de Vietnã, que se calcula em cerca de 60 mil. Números, carne para canhão, como o soldado navarro morto numa emboscada que de tão insignificante possui agora 2 campas, uma em Bissau, outra no Alentejo. O delegado de saúde garante que é mesmo ele, mas então quem dorme na sepultura guineense com o seu nome? Os amigos da guerra não têm palavras. Achava que devia de haver entre o governo ou os governos aqueles coisas ou alguém que pudesse levasse uma pessoa familiar para confirmar se realmente no cemitério de Bissau se mantém a campa dele e se realmente está lá o resto da ossada ou se está cá. Ele de facto foi lá sepultado, então? Sepultado e agora aparece lá e aparece cá. Em qual dos sítios é que ele está, afinal? Só se no meio do caminho. Como é que vai agora fazer isso?
Nem a fé cristã escapou aos dramas da guerra colonial. Histórias para a maioria dos militares em África, com 1 ano e meio, mas que dão sempre que pensar, ao menos quando se pergunta, e valeu a pena essa luta? Fomos lá fazer, perdemos tudo, mas para quê? Para que aquilo lá andava? Pergunto eu. Pergunto eu. Não é nunca por uma guerra que se podem resolver os problemas, mas pela negociação. Perderam-se anos a lutar por uma causa que não tinha solução. E eles sabiam que não tinha solução. Os militares sabiam que não tinha solução. Era uma guerra de interesse, não é? Só que a gente sabia disso antes não. Só que éramos obrigados aí, não é? Eu acho que isto foi tudo um falhanço, ninguém beneficiou, a guerra continua lá. Ficámos sem a juventude, ficámos sem aquilo, e eles ficaram lá com desordem um com o outro, já vão em 16 anos, que não se entendem. A pena que a guerra dá, coisa pouco ou nenhuma, como os despojos em Nambuangongo. Esta simples placa rodoviária num quartel de Lisboa, aquilo porque afinal morreu o Sargento Sousa numa tarde africana, dando um sentido amargo àquela expressão vazia e gasta. A pátria honrai que a pátria vos contempla. Vítor Moura Pinto, SIC. O Sr. General Duarte Silva não gostou nada desta reportagem. Eu lamento que me façam tomar parte numa entrevista tão tendenciosa, em que se está praticamente com o fado. Isto é o fado. Mas alguma vez pensámos que havia uma guerra sem mortos? Em vez de mortos, porque é que não dizem a percentagem de mortos? Sabe que a percentagem não chega a 1%. O Sr. General Durão tem esses números? Tem, sim, senhor. Tem, correto. E nós todos temos. E também tenho opinião sobre, Faz favor. sobre o silêncio. Não, mas eu estava a falar ao General Duarte Silva. Continua, Sr. General. Está bem. É que o Sr. General fechou os olhos, sorriu ironicamente. Fechei os olhos porque não posso ir embora. Tenho que dar a cara. Tenho que dar a cara ao faz vivo. muito bem. Aqui é para dar a cara. Naturalmente. Mas estou farto. Eu e todos os combatentes do ultramar estamos fartos de ser ofendidos. Isto é uma ofensa. Quem fez este comentário com aquela voz fininha não sabe o que está a dizer. Não sabe o que está a dizer. Mas não sabe o que está a dizer porquê, Sr. General? Desculpe. Porque não corresponde à realidade. Aqueles números são falsos. O que é que ali não corresponde à realidade? Os números são falsos. Os números são falsos. O Sr. General Durão tem aqui os números, eu também os tenho. Mas para além disso, o que é que está mais errado? Por exemplo, falem o Iriam. Eu era comandante da... Já lá vamos. Não, é que falou em Sim, senhor, mas não falou em Inhacambo. Sim, senhor, mas nós vamos Você falar. nem sabe o que é o Inhacambo. Eu sei. Então, bom, ótimo. Lá chegaremos. Lá chegaremos. Sr. General. A pergunta inicial foi sobre... o silêncio. O silêncio. Este documentário que acabámos de ver é bem elucidativo das razões do silêncio. Pelo seu espírito, pela maneira como é feito o documentário. Repare que é afirmado no documentário, e a razão do silêncio é essa, é que se tentou, houve interesses que tentaram fazer uma conotação direta entre o regime depois. Aparece ali a frase nítida, tropa de Salazar. Eu nunca fui tropa de Salazar. Mas nunca foi ligado ao regime político. Não é o senhor estava ao serviço da pátria e não do regime? Estava ao serviço de uma situação que se passou em Portugal. Eu depois posso explicar melhor, não me faça perguntas assim, porque tenho que responder de outra maneira. Estava só a falar do silêncio. É bem elucidativo. Conotaram o combatente com o regime deposto. É claro, isto tudo cria complexos, traumas, inibições e por aí fora. Repare que, eu lembro-me, o Camões era fascista, porque cantava a epopeia dos portugueses. Os descobrimentos chegou-se a afirmar que era uma época deplorável quanto aos direitos humanos, que fomos para terras matar nativos. É claro, criando-se esse ambiente, o senhor está a se insurgir contra o documentário, a sua opinião, mas... Eu não estou a insurgir. Eu estou-me a insurgir, quer dizer, estou... que eu posso chamar miserabilista, mórbido, e falta a verdadeira... não retrata verdadeiramente a situação. Vamos a ver, então, outras opiniões. Tenente Coronel Vasco Lourenço, qual é a sua opinião? Ficou também indignado com o tom
deste documentário? De maneira nenhuma fiquei indignado com o tom do documentário. O documentário mostra uma visão do problema da guerra, há outras visões, mas é evidente que aquela que acabamos de ver no documentário é uma visão real e verdadeira. É a sua? Em certa medida, em determinado aspecto mas deixem-me dizer que eu quase estava a ouvir, nomeadamente o General Duarte Silva, pouco faltou para dizer que não estivemos em guerra, mas sim em ações de polícia, que foi aquilo que o regime anterior, nos primeiros anos, referia para camuflar o que estava lá a passar. E há aqui, de facto, uma situação onde permanentemente, de um lado e do outro, se acaba por camuflar o verdadeiro problema. Porque assumo, portanto, também da sua parte contribuiu para que só hoje seja possível discutir esta questão. Não, da nossa parte, nomeadamente da Associação 25 de Abril e não só, temos tomado algumas iniciativas para que o problema da guerra colonial seja debatido. Não tem chegado à opinião pública? Não, tem. Às vezes os órgãos de comunicação social é que não lhe agarram tanto como nós gostaríamos de ver. E eu recordo, está aqui o presidente da ADFA, a ADFA teve ações concretas também de discussão da guerra colonial. Mas ao Sr. Tenente Coronel, vamos lá ver. Em relação ao que o Sr. General Duarte Silva e o Sr. General Ricardo Durão disse, qual é a discordância? Deixe-me agarrar aqui num aspecto, porque eu não sinto que os combatentes estivessem a ser ali atacados. Porque eu teria que chegar então à conclusão, quando se condena o regime ditatorial e fascista que existia em Portugal, que os cidadãos portugueses eram atacados. Portanto, quando se ataca a guerra, segundo aquele ponto de vista, eu também fui combatente e não sinto que estou ali a ser atacado. E fui combatente e fui para lá fazer a guerra, abrir lá bastante os olhos, ajudou-me na minha evolução política, mas continuo a assumir que estive lá e que fiz a guerra. Portanto, não me sinto de maneira nenhuma a ser atacado por aquele comentário. Porque... para mim não vejo ali o comentarista a pretender atacar os combatentes. Vejo sim a atacar a guerra em si e o regime e quem está por trás a impor essa guerra e a continuação da guerra. Coronel Rodrigo da Silveira, o senhor tem estado bastante sereno, como que ausente. Qual é destas duas opiniões contraditórias que já aqui surgiram logo para primeiras impressões? Não estive ausente, estive bastante presente. Pensativo, mesmo, pelo menos. E impressionado até com o que tenho estado a ver. Eu começo por não concordar com os 20 anos de silêncio. Acho é que o silêncio foi imposto para um dos lados por aqueles que terminaram a atividade que houve no antigo ultramar português de uma forma lamentável para todos nós, para não dizer vergonhosa para o país. Está alguém aqui nesta sala que o Sr. Coronel responsabilize por essa situação? Estão. Faz favor de dizer quem é. O Sr. Almirante, o Sr. Coronel, o Sr. desculpe, falta-me o... Coronel Fabião. Coronel Fabião, o Sr. Tenente Coronel Joel Lourenço. Eu passo depois para o lado lá, para quem está a falar. E eu digo, perdão, eu estou a falar agora. Eu também. Fui eu que fui consultado, se me dão a palavra para eu falar. Mas também pode. A maneira como foi terminada a nossa situação no ultramar levou àqueles que o conseguiram fazer a falar de tal maneira e tão alto e só sob o seu prisma de ver que calaram a boca dos outros que tinham opinião diferente. De que forma é que o senhor foi silenciado por estes senhores que acabou Porque de apontar? não tinha acesso a nada, a parte nenhuma, nem a jornais, nem a parte nenhuma. Há 20 anos, durante estes últimos 20 anos, continua a não ter acesso? Muito pouco. E a culpa continua a ser nossa, não? Não. Quer dizer, continuamos nós no poder... Não, já passou a estar no poder. Eu estou a falar no problema da guerra. Eu estou a falar no problema da guerra. Eu estou a falar... O senhor está a falar mais, o senhor está a falar mais do fim da guerra e do período que se seguiu. Eu acho que mas isso não anula o facto de ter havido uma guerra. Eu acho que se falou muito e tudo o que se trouxe foram filmes neste género ou conversas neste tipo. Eu quero transmitir que, como combatente que fui no ultramar, a honra que tive de o ser e a honra que tive de todos os portugueses que lá vi, que raramente vi pessoas que não tivessem um comportamento brilhante de portugueses, com uma dignidade
e uma honra estarem a combater pelo seu país. Algum dos senhores que está aqui deste lado não teve honra de combater no ultramar? Eu posso tomar a palavra? Faz favor. Bom, eu gostava até de ouvir Não, mas eu chego lá, importante. eu chego à sua pergunta. Como militares não tiveram honra de servir no ultramar? Olha, Tiveram ou não? Eu tive honra da maneira como me comportei, tive muito mais honra em ter contribuído para se ter feito a paz. Mas não me envergonho do que fiz enquanto combatente. Sr. Brigadeiro, dá-me licença. Deixe-me pegar aqui. Com certeza, mas é só um segundo cada um de vós teve honra ou não? Eu tenho a impressão que estamos aqui a cair num equívoco. Já lá vamos, aos equívocos esclarecer. Eu agora só lhe pergunto isto. Teve honra ou não enquanto militar de combater no ultramar? Bom, eu fui mais o do que combatente. Pronto, Sr. Coronel Fabião. Eu tive honra de combater e estou convencido que todos os meus camaradas tiveram honra de combater. Eu já afirmei que não renego de maneira nenhuma o ter lá combatido e a maneira como o fiz. Tive muita honra em cumprir o meu dever como cidadão lá. Agora, tive muito mais honra, inclusivamente porque lá aprendi, ter aberto os olhos e ter contribuído decisivamente para acabar com a guerra. Major Tomé, teve ou não teve honra? A minha honra maior, de facto, é ter participado no 25 de Abril. Tudo aquilo que fiz. Não foi isso tudo que eu aquilo que fiz na guerra Eu perguntei-lhe se teve honra ou não. Nunca fiz nada que me desonrasse, tenho muita honra sempre Muito a manter bem. como Sr. Brigadeiro, faz favor. Bom, eu queria voltar ao princípio deste debate e para dizer o seguinte. Eu compreendo a indignação manifestada, mas penso que para se compreender corretamente essa indignação tem que se ir ao fundamento do problema. E o fundamento é este. É que as pessoas que se indignam-se porque se deixam envolver na confusão que se faz entre o combatente e a guerra. E essa confusão não deve ser feita. A guerra tem que ser entendida como fenómeno que é. E qualquer guerra é um instrumento de uma política. A guerra que Portugal travou foi uma guerra colonial que foi um instrumento de uma política cuja era a política da ditadura. Isto é para dialogarem, não conhecia uma guerra colonial, conhecia no tempo da ocupação de 1895. Provavelmente houve uma situação completamente diferente. Eu sobre esta guerra do regime que o Coronel Será Correia está a afirmar, eu gostava de dizer. Eu posso acabar o desenvolvimento da minha ideia? É que eu ainda não cheguei ao fim. Bom, portanto, qualquer guerra é um instrumento de uma política. Em Portugal havia uma política que era a ditadura com todo o envolvimento que isso tem em Portugal e uma política colonial nas colónias portuguesas. Ora, é impossível condenar a política sem condenar os seus instrumentos, como é impossível procurar fazer a apologia sem automaticamente estar a fazer a apologia da política da qual a guerra era um instrumento. Agora, quando se quer condenar a guerra, tem que se condenar os responsáveis políticos que envolveram o povo português naquela guerra. Não se pode estar a condenar os combatentes. Eu gostaria... E mocidade portuguesa, o discurso vem a seguir. Sr. General, estamos a falar da guerra. Estamos a falar da guerra. A guerra tem uma componente Brigadeiro, pedia-lhe uma pausa. O Coronel António Ramos ainda não teve oportunidade. O Coronel António Ramos ainda não teve sequer a oportunidade de abrir a boca. Em sua opinião, a forma como se analisa a guerra colonial, analisa-se de facto a guerra ou os combatentes? Não, obviamente que se analisa a guerra. Os combatentes não se podem analisar. Eles têm sido injustiçados, nesse sentido têm sido injustiçados. Porque se vamos analisar os combatentes, vocês tinham-me avisado, eu trazia um advogado de defesa. Porque eu sou combatente e não estou aqui para ser acusado. Mas acha que os combatentes... Aliás, não, mas o que eu lhe pergunto tenho muita honra em ter combatido. E tenho muita honra em ter combatido. Mas ouça a minha pergunta. Agora, também tenho muita honra em ter contribuído, e não omito isso, não é só este lado que contribuiu para acabar com a guerra, pelo menos deste lado, eu também contribuí e tenho muita honra nisso. E assumo isso. Portanto, nada de confusões. Agora, um momento. Agora, eu quero dizer o seguinte, é que o silêncio que se fez, quanto a mim, porque era necessário para as pessoas refletirem e arrefecerem os ânimos. Porque ainda hoje, pelo que vemos, há pessoas sentadas à direita e sentadas à esquerda sendo militares, quando não faz qualquer sentido transformar esta questão numa questão de esquerda ou direita. Isto não é a agressão, nem este momento é um momento de agressão aos chamados militares de esquerda, nem um momento de agressão aos chamados militares de direita. Porque isso já acabou. Não há militar de esquerda nem militar de direita. Mas quem fez a divisão foram os senhores ao começarem
a trocar palavras entre si. O Tenente-Coronel António Ramos está rigorosamente ao centro. Está rigorosamente ao centro. O Sr. General tinha pedido... Não. E o Sr. General Duarte Silva está à esquerda. O Sr. General queria dizer quando... Faz favor. Primeiro, isto de direita e esquerda, repetiu. Não houve nenhuma intenção. Segundo, é melhor desfazermos também já essa ideia. Não estamos aqui, por acaso, não estamos aqui uns contra os outros, porque eu vejo, desde ali até aqui, vários combatentes exemplares. Ali o Coronel Fabião, que é um dos combatentes mais destacados da Guerra do Ultramar. Mas o que acaba de dizer o Brigadeiro Pesará Correia vai sempre uma coisa do regime. Foi o que eu disse há bocado, da tropa do Salazar. E isso não é correto, nem pode ser encarado assim. Pode. E isto não se ofenda com o que eu vou dizer. O meu general sentiu-se um mercenário? Não. Então, se não era um mercenário, estava lá a cumprir orientações, em nome da pátria, do que queira chamar-lhe, mas que lhe eram dadas por um governo. Sim, senhor. Por um regime. Claro. Estava a cumprir... Não diga pelo regime, diga pelo governo. Pronto, o executivo. O executivo. Estava a servir uma política de um governo. Sim. É verdade? É. Pronto, essa política foi uma política que se impôs aos territórios da África, que naquela altura já ninguém podia ter dúvidas que eram colónias, porque a história assim o demonstrou, mesmo que a gente quisesse fechar os olhos. Eram colónias. É exatamente sobre isto que eu quero pronunciar. Faz favor, já chega. Chega, é exatamente sobre isto. É que as coisas não são assim. Quando eu parti para a guerra em 61, e posso responder por mim, pelo meu sentimento, e pelo sentimento dos meus soldados que eu comandei e que convivi com eles o suficiente para saber o que sentiam, nasce de uma situação que não tem nada a ver com o regime anterior. Havia no português comum um sentimento de um espaço português. E esse sentimento englobava metrópole e ilhas, colónia / província ultramarina. Está sempre a falar em colónia e em província ultramarina, dando-se uma certa conotação. Nem o regime anterior inventou o termo província ultramarina. O termo província ultramarina é antiquíssimo, é de 1800 e tal. Para si é tudo uma questão de terminologia? Não. Ao dizer essas palavras, eu quando digo colónia, ou quando digo província ultramarina, quero dizer a mesma coisa. Se me sai colónia, sai colónia. Se ultramarina, sai província ultramarina. Mas quiseram dar uma conotação à província ultramarina como se fosse uma invenção do regime anterior. É mentira. A província ultramarina está nos documentos portugueses muito antes. Depois voltou a ser colónia. O próprio regime anterior, em muitos documentos, tem colónia e tem província ultramarina. Portanto, isto é tudo um falso problema. Eu gostaria de no fundo, o português comum tinha um sentimento de império. Isso é incontestável. Porque, reparemos, a história, quase do nosso tempo ou dos nossos pais que nos contaram. A implantação da República, entre muitos argumentos, um deles era de que a monarquia não zelava, nem defendia, nem tinha possibilidades de defender e zelar pelo ultramar português. A Primeira Grande Guerra, na Primeira República, os portugueses foram para a França. Sr. General, estamos a ir muito atrás da Guerra Colonial. E eu gostaria, neste ponto do debate, está toda a gente inscrita. Eu gostaria de... ponto do debate está tudo claro. Peço-lhe uma pausa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. José Arruda, Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que tem estado a escutar, e gostaria de também saber o seu sentimento. Você sentiu-se um instrumento do Executivo da altura, como foi defendido aqui por um setor da bancada? Eu penso que, em nome da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, e estou a falar para muitos milhares de portugueses e, naturalmente, para muitos combatentes, nós, vítimas do regime. Eu queria ver as imagens hoje e não estou a vê-las. Penso que houve tempo para o regime ter resolvido o problema sem que durasse 13, 14 anos. Isso foi muito mau, porque após a Segunda Guerra Mundial, as outras potências europeias resolveram o problema. E nós, a geração de 60, 70, foi esta geração que teve que ir pôr fim ao Império. Teve que ir matar, teve que ir morrer. Matámos, morremos, e nós, os centros das Forças Armadas, porque não é depois de assinar os acordos e depois das independências que os problemas estão resolvidos. A Associação dos Centros das Forças Armadas não silenciou a guerra. Aliás, após o 25 de Abril, e nós demos também esse contributo, nós fomos para a rua porque os problemas tinham que ser resolvidos. Estávamos nos hospitais, não tínhamos formação, não tínhamos... Esse é um outro problema que nós quereremos aflorar. Agora, o que eu quero dizer, que sem dúvida nenhuma,
e falando aqui com português, cumpri um dever, não tenho vergonha nenhuma, não tenho vergonha nenhuma de cumprir o meu dever. Dei o melhor, fiquei marcado. Sei que do outro lado também os outros deram pelo seu ideal e morreram. Voltei aqui a Portugal. Acho que demos um grande contributo, mas sinto o que houve foi um silêncio. Porquê? A juventude toda, a história, a quarta classe, a escola secundária, ninguém mais falou de guerra. Não há nada nos livros que falem que houve guerra colonial. E a partir daí está tudo calado. Na sua opinião, não honrou devidamente os mortos ou fez justiça com os vivos? Não, eu penso que se está a caminhar para se honrar os mortos. A primeira honra que se tem que fazer aos mortos e aos marcados é falar da guerra, é perder esse complexo, esse tabu. É falar, e isto é que é honrar e também reconhecer o sacrifício dos combatentes. É falar da guerra sem complexo, porque estamos aqui nós que fomos carne para canhão, nós os milicianos fomos carne para canhão, estamos agora a ver aqui esta discussão. Na verdade, não pode haver dúvidas, era preciso parar a guerra. Há aqui um outro miliciano, dá-me licença, que ainda não falou, e tem estado uma discussão entre militares sobre Francisco Van Duren. Concorda com o que disse o Sr. Arruda? Enfim, cada qual tem as suas opiniões e sente estes problemas no fundo da sua alma, porque não são problemas ligeiros, não é uma vivência ligeira. Eu fiz 2 expedições em África, uma nos comandos, outra nos paraquedistas nos grupos especiais africanos voluntários. E senti bem e vivi intensamente estas minhas 2 comissões e devo dizer que foi o período da minha vida onde eu me senti mais português, mais realizado e talvez até mais cristão, na maneira de estar no mundo, na minha realização pessoal. E porquê? Enfim, devo esclarecer que durante 4 anos, estando em tropas especiais e, portanto, nas zonas de Moçambique mais difíceis, não tive um único morto em combate. Isto é só para fazer uma pequena crítica, mas frontal, acerca do vosso comentário, porque a guerra do ultramar não foi só aquela imagem de dor, de morte, de chacina que a SIC apresentou. Mas também a guerra do ultramar também foi muito e, sobretudo, foi uma guerra de dedicação àquelas populações, de desenvolvimento, de progresso, de construção de estradas, de escolas, etc. Deixe-me só Isso fazer-lhe é uma muito pergunta. importante para perceber como é que cerca de 1 milhão de portugueses foram durante 13 anos à guerra, como milicianos, como eu, com a maior das boas vontades, em que houve um mínimo de índice de deserção. Porquê? Porque nós chegávamos a Angola, a Moçambique e à Guiné e sentíamos que estávamos a produzir algo positivo. Eu sei que será naturalmente difícil responder a isto, mas se tivesse regressado de Moçambique sem um braço ou sem uma perna, pensa que o seu discurso seria exatamente o mesmo? Eu tenho a maior dos respeitos pelos mortos e o maior dos respeitos e solidariedade pelos feridos. Eu tive alguns feridos da minha companhia e vi mortos noutras companhias. Não é disso que está em causa. Eu possivelmente, se estivesse ferido, teria uma posição mais frágil, admito perfeitamente. Agora, o que é claro é que eu gostava de responder à sua primeira pergunta, como começou este programa, em que diz porquê 20 anos de silêncio? Na minha opinião, por uma razão muito simples, porque justificou-se o golpe de Estado de 25 de Abril com a finalidade de acabar com a guerra. E aquilo que realmente se produziu foi a descolonização. E a descolonização foi o fator mais importante do 25 de Abril. E a descolonização é de facto, e não podemos fechar os olhos a isso, hoje é claro para todos, acabámos de ver uma reportagem da televisão, a descolonização foi um genocídio da maior grandeza. É um genocídio de 3, 4 milhões de pessoas. Hoje morrem em Angola 1000 pessoas por dia. E se os portugueses tivessem continuado lá, se a descolonização... É evidente que sim. Uma das principais razões de eu estar em Angola e Moçambique foi tentar impedir a todo o custo que acontecesse aquilo que aconteceu com a descolonização. E durante quase 15 anos conseguimos impedir isso. E a razão por que não conseguimos ultrapassar a fase, justamente em Angola a guerra estava ganha, é sabido por todos, o MPLA estava extinto. Em Moçambique estava praticamente... Já lá chegamos, porque senão nunca mais... A razão que não conseguimos Quero só fazer esta pergunta muito breve, que aliás coloca todos como contribuição para o debate. A história de um Portugal do Minho a Timor está completamente contemplada no seu discurso. A história de Portugal, na altura em que eu vivi esse Minho a Timor, evidentemente que sim. É evidente que eu não sou o tal fascista que quer ter um império à custa da repressão, etc. Estou-lhe a perguntar se esse princípio... Utilizou-se muito essa terminologia durante os últimos 20 anos. Todos aqueles que defendiam a guerra do ultramar eram fascistas. Então seriam fascistas praticamente todos os portugueses. Não é isso. O que eu digo é que nós não podemos abandonar e cessar as nossas responsabilidades para com as populações que estavam sob a nossa guarda e sob a nossa bandeira, de um momento para o outro, e sobretudo a maneira como o fizemos foi entregá-los às potências
E aos guerrilheiros para os soviéticos. Só um momento. O Sr. Major, como é deputado, está habituado a mexer-se mais no... Mas nós vamos a todos. Sr. General Duarte Silva, Portugal de Minho a Timor... Sim, ou Portugal de Lisboa a Oslo. Então como é que é agora a CEE, todos aceitantes, todos embarcamos? E bem, se calhar, mas aceita a comunidade europeia e não aceitamos a comunidade lusíada. Porquê? Por serem pretos? Sr. Almirante. Mesmo. Eu volto a insistir que estamos a viver num equívoco porque se está a tentar atribuir ou não atribuir as culpas da guerra colonial aos militares. Os militares não foram os culpados de ter havido guerra colonial. Os militares, na sua maioria, esmagadora maioria, foram para a África ou para as colónias no cumprimento de um dever. Nós estamos, Sr. Almirante, estava a ser dá-me licença que o interrompa. Aquilo que nos trouxe aqui hoje foi discutir a guerra colonial. O problema da descolonização não Mas eu é não estou a falar da objeto descolonização. desta discussão. Eu estou a falar da guerra. E eu fiz só esta pergunta que fiz ao Sr. General, que é: Portugal de Minho a Timor... Está ultrapassado. Sr. Brigadeiro. Pois o problema, o equívoco é esse. É que quando se fala que os militares iam convencidos da ideia do Império, quando se diz que os portugueses iam perfeitamente integrados numa determinada mentalidade, eu pergunto qual era a capacidade que na altura se dava aos portugueses para poderem compreender o momento em que viviam, o momento presente. Porque é que em Portugal não chegou a ideia da descolonização que tinha começado para os países coloniais europeus com colónias em África, logo a seguir à Guerra 39-45? Sr. Coronel Silveira. Porque é que não foi possível a população esclarecer-se? O termo de comparação que pode ser dado, que foi dado agora pelo Sr. Brigadeiro Pesará, acho absolutamente incapaz de separativamente com a situação portuguesa, porque a nossa presença em África, a nossa presença no ultramar é completamente diferente das anteriores. A nossa começou, como todos sabemos, em 1500, e foi ao longo da história que se foi firmando, se foi fixando, foi tendo uma ligação, um relacionamento com as populações, e não foram os corsários que andaram atrás de nós, como foi nas outras posições que apareceram posteriormente a nós. Coronel Então, fixaram interesses materiais, interesses comerciais, e não o nosso. Eu tinha um exemplo muito pequenino que podia deixar. Um pequeno exemplo, em 1953, julgo eu, em Joanesburgo, um domingo, saio à rua, encontro, enfim, um trio preto, pergunto-lhe onde é que havia uma igreja católica. Ele lá me indicou, pelo meu mau inglês, ele logo reparou que eu não era dali e pergunta-me, é português? Eu digo-lhe, sou. Ele começa-me a chorar e diz-me, eu também sou. Sou de Climane, sou de nossa terra. Sr. Coronel Fabião. Sr. Coronel Carlos Fabião, o que eu queria perguntar era isto. O Brigadeiro Pesará Correia... Desculpe, deixe-me fazer-lhe a pergunta e depois responderá como entender. O Brigadeiro Pesará Correia é da opinião de que os soldados, em particular, a população em geral, nessa altura, não era política e socialmente tão bem instruída e informada que pudesse, de facto, revoltar cedo contra a guerra. Eu queria pôr um ponto, ainda bem, ao encontro daquilo que eu queria dizer. Temos estado aqui a discutir a guerra como se a guerra tivesse sido um fenómeno único. Esta guerra evoluiu. Quando começou a guerra, e eu vejo, e aí a indignação dos nossos... começou com os massacres em Angola. E os primeiros batalhões, eu fui num dos primeiros batalhões, estive até perto ali do Sr. General Ricardo Durão, a quem eu passo os cumprimentos que me fez, foi também um dos grandes combatentes do exército português. Ele lembra-se, naquele momento, do comandante ao último soldado, toda a gente ia voluntária e disposta a vingar a afronta que tinha sido feita e os mortos, etc. Houve uma propaganda feita muito grande. E a partir daí deveríamos ter retirado novamente. E a partir daí E aí, para mim, é um grande erro que se comete. Em dezembro daquele ano, nós tínhamos praticamente reocupado as áreas e estávamos em condições ótimas para negociar. E deixámos passar essa data. No último tempo, eu concordo com o Pesará. Quem esteve lá e viveu, era penoso na parte final gastar tropas, porque não havia motivação nenhuma, sobretudo depois do maio de 69. Não, de 68, desculpa. Não havia motivação. Os soldados não iam. Aqueles soldados que no princípio da guerra se bateram valentemente, já não desapareceram. Não havia capitães. Os capitães eram os melhores do seu O olho por olho, dente por dente, era uma motivação moralmente aceitável. Não, houve um choque. A nação ficou traumatizada com aquilo.
Mas esse trauma durou meio General de anos, Durão, não tanto. está de acordo com e o acabou. Sr. Coronel Fabião? Estou bastante de acordo, porque é evidente que na progressão da guerra tinha que ter uma solução. Eu não sou politicamente, ou por outra, eu desejaria que nunca houvesse guerra. Desejava que a guerra acabasse. Unidade e politicamente até estou de acordo com a Carta Internacional do Direito dos Povos à Liberdade e Independência. Portanto, tudo isso podia ser tratado adequadamente, mas não é o caso. Agora, estou muito de acordo com o que está a dizer o Coronel Fabião. A guerra tem duas fases distintas. Claro, porque esta guerra também é de um tipo que cria, como é uma guerra que tem que ter uma saída política, militarmente e os cidadãos, às tantas, têm que criar forçosamente uma determinada lacidão. Certo, mas moral e politicamente, o senhor defende... Moral e politicamente, a guerra, quando foi o que eu disse, a guerra, quando eclodiu, resultou, lá vem, os acontecimentos que foram contados pelo Coronel Fabião. Toda a portuguesa passada, que é um império português, aquilo perguntou, passou a ser feio dizer que Portugal era domínio ao Algarve, mas isso também não é invenção do regime fascista. Isso vem em livros antigos. Os livros. Bom, isso é velho. Onde se estudava. É velho. O território português era considerado um espaço português. Portanto, isso era a nossa cultura. O Sr. General Duarte Silva está de acordo. Quando há a inclusão do com terrorismo em Angola, evidentemente que há ficámos estupefactos e houve necessidade de ir. À partida, essa primeira partida de 61 é sobre uma elevadíssima coesão nacional. Mas eu ainda não percebi se o senhor concorda com o Coronel Carlos Fabião quando ele diz que a partir de 68, 69 já deixa de haver razão para estar... É evidente que a partir de uma certa... não é geral, há casos, há muitos casos, não é? Cada caso é o seu caso. Mas há, na nação portuguesa, a criação de uma característica própria deste tipo de guerra, de uma lacidão. Em Portugal, em França... Houve um entusiasmo inicial, não é bem, quer dizer, houve uma fácil motivação inicial. Mas nunca senti, de facto, que os meus militares e eu perdêssemos o entusiasmo. Nós estávamos a cumprir uma missão. E nós que fizemos a guerra bem, acabámos a guerra muito mal. Mas mesmo muito mal. E isso é que não se tem falado. E o muito mal é de abril... Do 25 de abril a agosto, foi uma desgraça. E uma desgraça intencional e calculada. Refere-se em 74, Sr. General. Em 74, com certeza. Nós não preparámos a paz. Porquê? Porque fomos discutir em situação de fraqueza e preparámos essa fraqueza. Preparámos essa fraqueza? Quem é que preparou? Quem disse aqui nem mais um militar para a África, quem começou com campanhas dentro das unidades mobilizadoras, os soldados que naturalmente já dado em se motivar numa altura daquelas, foram desmotivados intencionalmente. Houve campanhas. Sr. General, vamos ter que fazer a nossa pausa neste programa. Para já estivemos a falar de 20 anos de silêncio, a tentar quebrar esse silêncio que rodeia a guerra colonial, ou como lhe quiserem chamar aqui dentro. Na segunda parte deste programa vamos tentar descer mais ao terreno da guerra. Até já. 1961 e 1974. Voltando um pouco ao início deste debate, à indignação do general Duarte Silva perante um documentário, como lhe chamou, que passamos, o Sr. General dizia que havia ali coisas inconcebíveis, como dizer que houve massacres. Não houve massacres? Houve. Em todas as guerras houve, de parte a parte. É claro... Não estou a falar de mortos, de combates, porque a guerra caracteriza-se por combates. Estou a falar de massacres. Com certeza. Houve os massacres iniciais. Houve 3.000. Não. E quando as pessoas, depois mais tarde, falam em Uiriamo, foi lá ao pé de Tete, não falaram, por exemplo, no massacre que houve pouco tempo depois, mas poucos meses depois, que foi em Nhaçango, que era um dos meus aldeamentos. Eu tive o cuidado, nessa altura, de resto era o seu Coronel Rodrigo da Silveira, comandante da ZOT, de lhe mandar uma mensagem, peço a todos os que fizeram barulho em Uiriamo para virem ter comigo para irmos a Nhaçango. Os padres brancos, não sei quê, não sei o que mais, não sei o que. Só veio a Cruz Vermelha. Esse teve a honestidade de ver. E foram ver o que é que eles fizeram. O mal
O mal está em querermos encobrir as coisas. Houve o Iriamo, sim senhor. E em vez de se esconder, o governo devia ter levado a coisa às últimas consequências. Mas houve massacre ou não houve em Viriamo? Dizem que sim, houve, com certeza. Porque há em todas as guerras. Era o comandante da ZOT. A ZOT é melhor explicar que era o comando operacional instalado em Tete. Todo o distrito de Tete. Distrito de Tete, exatamente. É o distrito de Tete, Moçambique. é do distrito de Tete, que é 1, não sei quantos de Portugal. Exatamente. E houve ou não Viriamo? Sr. Coronel, depois do massacre. Chego lá a seguir ao Viriamo. Aliás, eu vou para a ZOT até por causa dessa situação. Se considerarmos um acidente de guerra, um massacre, se considerarmos um oficial jovem a querer manter em certo respeito um grande número de populações e que a passagem de um avião a uma bomba que rebenta a algures faz assustar essa população e essa reação desse oficial que está pode ser de receio e de medo e, portanto, de descontrole. E as consequências que pode ter uma situação dessas, se chamar isso massacre, terá havido um massacre. Sr. Coronel, vamos então se confere. Se a guerra é um tabu, evitar a palavra massacre, então essa é absolutamente proibida. Silêncio entre os silêncios, as ações mais violentas da tropa portuguesa permanecem por desvendar. Há informações difusas sobre muitos, mas cresce a certeza em relação ao mais célebre, o Iriamu, norte de Moçambique, 6 de dezembro de 72. A não ser que lhe chamem mentiroso, com todas as letras, ninguém poderá desmentir o alferes da unidade de comandos que arrasou uma aldeia. Bom, quando me largaram em Uriamo, depois de terem passado os aviões que bombardearam e dos helicanhões, largaram-nos em cima da aldeia, com todo mundo a fugir e montes de tiros por todos os lados. Portanto, a operação em si era limpar a zona. Bom, E esse limpar, naquela altura, significava certo o quê? o limpar naquela altura significava acabar com os problemas. É uma situação extremamente delicada, confusa, porque há muitos tiros por todo lado, há muita movimentação, não só de soldados como de população, e nós vamos progredindo o mais rapidamente possível, até porque a operação decorre à tarde, portanto nós não podemos perder muito tempo porque depois começa a anoitecer, portanto temos que fazer a coisa extremamente rápida. E chega uma altura em que a população começa-se a avolumar, portanto, e a única solução é meter as pessoas dentro das palhotas. Tendo em conta os dias anteriores, já havia um certo desejo de vingança. Eu não sei se pode dizer que se chama vingança, portanto, a gente vai para lá, não vamos, isto falando sinceramente, não vamos vingar ninguém. Portanto, íamos para lá para cumprir a operação e executá-la. E as coisas acontecem, sem aquele espírito de vingança ou só porque aconteceu aquilo. Claro que isso, ao fim e ao cabo, é capaz de nos subir um pouco a adrenalina, não é? Uma vez que tinha havido feridos nossos, não é? No dia anterior. 20 anos depois, olhar para trás, você vê aquilo com um olhar completamente diferente. Na altura, são palavras suas e de outras pessoas que passaram por o Iriamu, houve palhotas incendiadas com pessoas lá dentro, houve violações, houve apunhalamento de crianças e outras barbaridades. Na altura, isso parecia-vos de facto necessário, eram as regras da guerra. Hoje, acha que se poderia ter feito aquilo sem chegar a esse extremo? Eu penso que sim. Hoje a maneira como eu vejo as coisas, penso que se poderia ter feito as coisas de maneira diferente. Mas também continuo a pensar que no contexto da altura, o espírito que nos foi incutido, pela instrução que nos foi dado, pela mentalização que nós tínhamos em termos do que era a guerra, aquele tipo de guerra, o que é que tínhamos que fazer, em situações como aquela, que eram situações de caos, numa situação de ter que limpar a zona para acabar com os problemas, situações como aquela
acabavam por descambar naquilo que aconteceu. Para mim era a minha terra, porque eu vivia em Moçambique. Portanto, desde pequenino cresci em Moçambique, portanto, estudei, tirei a minha recruta e a minha especialidade em Moçambique. Eu estava a defender a minha terra. De qualquer forma, os guerrilheiros também eram moçambicanos, nesse sentido da nacionalidade, também eram moçambicanos. É preciso ver que há 20 anos atrás, politicamente, eu podia dizer que era um analfabeto. Portanto, eu estava a defender a minha terra. Não é o que eu penso hoje, em termos de política, que sei distinguir agora o que é que Moçambique era em relação a Portugal. Na altura não. Na altura Moçambique era a minha terra. Eu estava a defender o meu país. Sr. Major Mário Tomé, o senhor em Moçambique lidou muito de perto com o general Cousa da Riaga, comandante-chefe das Forças Armadas em Moçambique, nesta altura, e que negou sempre a existência de IRIAM. Nesse convívio que tinha com ele, percebeu as razões que o levaram não só a ordenar esta operação, como ao desmentido permanente que ele manteve sobre essa situação? Eu, quando cheguei a Moçambique, esta questão de IRIAM não estava ainda... Sim, mas uma pessoa que é ajudante de campo de um general, convive com ele... Claro. E posso lhe dizer que nunca notei a assunção, a admissão de que se teria dado massacre. Depois são carreadas protestos, são carreadas informações, são carreadas notas, etc., troca, e chegando ao ponto, aliás, é público, dele ter dito, etc. Mas eu ainda queria dizer outra coisa que foram aqui dito pelo Sr. Van Uden, que a guerra em Moçambique estava a ganhar. Isso tem que ser... Não chegamos ainda a esse ponto, se agora estamos a falar... Está bem, mas nós vamos chegar ainda ao cenário de guerra... Agora estamos a ver esta questão. Mas eu não vou assinar a guerra em Moçambique, mas eu tenho que falar sobre aquilo tudo. Isto é um debate. Eu ainda não pude pronunciar minimamente sobre questões que foram aqui colocadas que são cruciais. A resolução política da guerra que estavam todos à espera foi o 25 de Abril. Só havia essa resolução política, porque o exército que estava nas colónias estava a cumprir uma política, estava a ser instrumento de uma política, e era essa política que estava a impor... Porquê é que o Sr. Major aceitou... Porquê é que o Sr. Major aceitou servir essa e até ao mais alto nível, chegando a ajudante de campo do general Cousa da Riaga? Aceitei porque era militar, aliás, tenho a dizer... Desertava? Mas não desertei porque não achei que pudesse e que devesse desertar. Um momento. Ajudante não é por escola. Eu sei que não. Escolha. Eu fui escolhido. Você aceitou a escolha. Exatamente. Mas, espera aí, deixa-me lá. Quer dizer, não vamos pôr o caso em mim, isso é público. Não é. Deixa-me só explicar... Eu prometo-lhe que já lhe dou a palavra, mas vimos um depoimento importantíssimo sobre o Iriamu. O senhor começou por responder, depois passou para outra questão que lhe prometo que poderá repescar, mas desta vez eu gostaria de ouvir Francisco Van Uden. O senhor liderou comandos exatamente nesta altura em Moçambique. Eu posso dizer que conheço bem esta companhia, porque até dei-lhes parte da instrução deles também foi dada por mim, em Montepuez. O que eu quero dizer aqui, com toda a frontalidade, para que todos os espectadores não se deixem enganar, é que a guerra de Moçambique não se pode definir ou não se pode mostrar com o massacre de Viriamo. O massacre de Viriamo é uma verdadeira exceção à regra de um comportamento das tropas portuguesas em Moçambique. As tropas portuguesas em Moçambique e em Angola também, onde também estive e também pude ver, estavam essencialmente numa posição de defesa das populações. Era justamente o contrário. É verdade. E a maior parte das vezes era a Feralima que atacava esses aldeamentos e essas estavam a controlar as populações. Eu devo dizer que, por parte do comandante-chefe, já que se falou do general Cousa da Riaga, havia uma férrea contra qualquer tipo de violência sobre as populações. E porquê que falhou neste caso, então? Falhou porque disciplina férrea. Há sempre uma falha numa grande máquina. Em 13 anos de guerra, com 1 milhão de homens, pode haver um acidente. Porquê é que se arrebanhavam as populações e se metiam em Porquê é que o general Cousa usava napalm lá, em Moçambique? Eu nunca vi napalm. Eu estive lá 4 anos. Silva. Mas pode ser. Usou ou não napalm? Nem coisa que se pareça. Sr. Coronel, Sr. General Durão. Nem tinha napalm, eu. Algum dos senhores? Não há aqui ninguém da Força Aérea. Essa pergunta tem que ser feita à Força Aérea. Mas só uma coisa. Desculpa, mas o Exército não sabia, não dá. Foi usado na pausa da Guerra Colonial. Que não há nenhuma guerra. Não, mas eu perguntei ao comandante da ZOT, há aqui 2 comandantes da ZOT. Nunca vi. Zonas operacionais, é por isso que fiz a pergunta. Nunca foi usado nas áreas onde eu estive, e estive em muito mais áreas.
do que muitos que aqui estão, nunca foi usado napalm. Quanto a isto do IRIAM, voltando um bocadinho atrás, felizmente que o IRIAM foi um motivo de indignação para todos, mas para nós combatentes também. É um motivo, embora... Mas o Alferes Antonino Melo falava de um espírito que é incutido no comando desde a recruta na altura. Ele falou que uma das ordens que tinha era de limpar a zona. O que é que significa limpar? Limpar é um termo, não é de vassoura. Não é nada disso. Limpar do Então, inimigo. o que é limpar? Limpar do elemento armante. Não é nada de população. Então, mas quantas vezes... Mas sabe, em relação ao Viriam, eu gostava de dizer... Batida porque podia ser guerrilheira. Se nós queremos realmente romper o silêncio, temos de ser honestos connosco próprios antes de mais. É esse o objetivo do programa. E eu estou a sentir aqui um profundo cinismo quando alguém diz que não se usou napalm ou que deixou de usar napalm. Bem, eu fiz assaltos. Na área de cada um, na minha Eu área, fiz não, assaltos. não se usou Eu napalm. comandei assaltos. Comandei assaltos a posições inimigas apoiadas por napalm. Portanto, eu assumo que vi o napalm. Em primeiro lugar. Agora, acerca de Viriamu, quero dizer uma coisa muito clara. Isto é um símbolo do negativo do nosso lado. Há símbolos negativos do lado do inimigo exatamente iguais. Exatamente iguais. É preciso também que isso fique claro. Ninguém disse o contrário. É preciso aqui. que isso fique claro. Ninguém disse não o há contrário. não há nenhuma guerra em que as pessoas andem aos beijinhos. Portanto, Bem, nada até de pensar a confusões. coisa. Agora, temos que assumir isso. A propósito deste problema de Viriamu, eu queria lembrar que em todas as guerras houve Viriamus. E vamos pegar no Viriamu, talvez foi o mais célebre da guerra do Vietnã, que foi o My Lai. Ora bem, eu vou invocar aqui as palavras de um general francês, Massieu, que foi um comandante na Indochina, que foi um comandante na Argélia, e que já comandante do Corpo de Exército francês na Alemanha, interrogado acerca do My Lai, respondeu: os My Lais e as pessoas que participam nos My Lais são pessoas que estão perante situações em que perdem o controle das situações, em que são atiradas para situações em que o homem se desumaniza. Os responsáveis por todos os My Lais e, portanto, os Viriamus que há no mundo são os políticos que põem os militares perante aquelas situações. E, portanto, não vamos culpar este Alferes pelo Viriamu. Vamos culpar as condições que puseram este homem perante aquela situação. E é isto que parece que há pessoas que não querem aceitar. Sr. General, faz Parece favor. que não querem aceitar que a guerra... Lá já propus que vão conversando uns Francisco Manuda, desculpe, e era uma pergunta que eu gostava de fazer. O Alferes estava influenciado pelo Salazar? Ou Não, o Alferes estava metido numa situação em que ele era um agente de guerra. Numa situação de guerra, mas é E devia ser. E porquê é que a guerra Alferes devia ser condenado Vamos ao por ter- fundamento da guerra. devia ser condenado por ter É porque quando permitido nós aquilo. dizemos que estávamos a defender a guerra pátria, existe, que há homens, então e os guerrilheiros não estavam a defender a pátria deles? Pois estavam. Então e quem é que violou o princípio da convivência? Foram eles ou fomos nós? Foram eles. Foram eles. Então quer dizer, nós em 1640, quando libertámos os espanhóis, nós é que fomos os agressores. Nós é que fomos os agressores em 1640, quando nos revoltámos contra os espanhóis. Esta é a vossa filosofia. Ouça, O que é formidável, por exemplo, é querer continuar a dizer que Portugal era um caso especial na colonização. Quer dizer, tal como os moçambicanos se diziam portugueses, eu na Guiné só fiz uma comissão na Guerra Colonial. Na Guiné, numa operação em que estava junto da fronteira com o Senegal, os nativos diziam ali é França, não diziam ali é Senegal, ali é França. É evidente que assumia-se que aquilo era território do país colonizador. E o Senegal há muitos anos já que era independente, mas continuavam a dizer ali é França. Agora, O que é que o senhor quer dizer com continuamos a querer agitar a bandeira de que os portugueses eram totalmente diferentes. Bem, O senhor acha que a tolerância propalada, a tolerância colonial e racial portuguesa... Eu admito que pudesse haver algumas características diferentes, mas acho que era negativa, fundamentalmente negativa. Eu não digo qualidades, mas diferenças havia na colonização portuguesa em relação ao resto dos outros países. Uma pequena referência como foi Faz favor, feita... dá-me licença, desculpe. É só... Há bocado ouvi dizer que, portanto, a guerra em Moçambique, penso que foi o Vanuden, eu estive em Moeda e tive que ser hospitalizado. Pronto, não havia lugar nas enfermarias, estive cerca de 15 dias. E quem esteve em Moeda aqui, penso que ninguém poderá desmentir isso, os helicópteros, pela manhã, saíam do aeródromo de Moeda.
Naturalmente não era para defender as nossas populações, porque havia arame farpado à volta de Moeda. Portanto, iam às bases, iam à zona onde havia milho, ou nos grelheiros. Passado uma hora, vinham helicópteros com feridos e com mortos. Isso é verdade, porque eu estive lá em Moeda e vi. E muitas vezes, todos os que estão aqui também sabem que se tinha que ir aos quartos, lá dentro de Moeda, pedir gente para vir dar sangue. Isso também foi verdade. Portanto, isso havia guerra. Lembro no dia 11 de Abril, domingo de Páscoa, no dia 11 de Páscoa... É evidente que havia mortos. Não, mas eu estou a dizer... É evidente que havia mortos, é evidente que havia feridos. Se não havia guerra, nós estamos a falar de uma guerra. Mas eu estou a falar para aqueles combatentes, para aqueles portugueses que foram, estiveram lá e não posso ficar lá. Nós estamos a reduzir íamos para o cima do Revumo, íamos para uma coluna. Havia sempre minas. Tinha que ir o T3, os aviões, tinha que ir o Hélio Canhão, pessoas já não chegavam lá. Em que ano é que isso foi, Zé Ruda? 1970, 71, 72... Eu estive lá até 74. Quem é que ir? Quem se esqueceu da 2730, que numa emboscada, morrem 15 a 16 pessoas? Quem se esqueceu desse dia em Moeda? É evidente que houve mortos e feridos. Quem se esqueceu? Eu estive aqui no hospital. Os feridos foram os suficientes. Mas bastava morrer um. Para os portugueses dizerem não. Pronto. Eu quero dizer, é esta frase do Major Tomé que eu mais me oponho, porque esta... Porquê é que houve o 25 de Abril? Porque foi a única forma de salvar a face, porque a derrota era iminente. E não venha dizer que não. Eu digo que não, a estratégia não era iminente. Não pode ser iminente. A minha opinião. Então porquê é que não se continuou a guerra? Em Moçambique, de 70 a 74, após o 25 de Abril... Mas antes do 25 de Abril, o que é que levou ao 25 de Abril? Porque é que quem fez o 25 de Abril foram fazer isso? Porque é que tiveram o apoio dos soldados? Porque é que tiveram o apoio do povo português? Estavam todos contra a guerra. Dos teatros de operações de altura. Estavam contra a guerra. Eu sempre tive... De cada vez, o diálogo é bom, mas, por exemplo, o Sr. General responde ao Sr. Brigadeiro, faz favor. Eu sempre tive para mim que sou do 25 de Abril, que o 25 de Abril fosse feito por uma causa mais nobre e mais geral para o país. Que o 25 de Abril, na sua gênese principal, fosse para sair de uma situação ditatorial, totalitária, para uma democracia do mundo em que queríamos viver. Isto para mim é... Mas é evidente. É claro, pois tem consequências. Alguma coisa muito importante. O 25 de Abril não foi feito até mais. Em todas as reuniões militares antes do 25 de Abril, fugia-se muito a essa conversa, ninguém queria conversar sobre isso, do problema do ultramar. O ultramar é ultramar e tal, a guerra do ultramar, a guerra e tal. Quer dizer, havia até uma ausência muito grande de todos os participantes na fase inicial, antes do 25 de Abril, de não quererem discutir esse assunto. Só se levanta a necessidade de derrubar o regime fascista perante a derrota anunciada da Guerra Mundial. Eu queria pôr uma coisa importante. Coronel, de ultrapassar esta... O valor que eu ponho... Eu gostava de deixar um farol que mostra a falta de verdade desta derrota iminente que havia. Chamo para o facto Cabarabaça. Cabarabaça não são 50 ou 60 quilómetros de perímetro onde se faz uma obra grandiosa. É o maior padrão que Portugal deixou no mundo e que fica lá para os outros, não era para nós. Era para quem lá estava e era para as raças que lá estavam. Foi feito e foi as pelo raças inimigo, que lá estavam... para todas as raças que lá estavam. Raças e etnias e populações que lá havia. Quer dizer, a Frelimo escolheu para seu objetivo número 1, principal, de destruir Cabarabaça. E era até a frase deles que ao destruirmos Cabarabaça, ou Cabarabaça nos destrói a nós. Cabarabaça, aos 50 ou 60 km de perímetro, era uma estrada de Tete ao Songo, em que durante todos os dias 4 colunas se deslocavam com tudo o que era de reabastecimentos lá para cima. Cabarabaça era mais, eram 600 ou 800 quilómetros que foram com 2 linhas de transportes de energia elétrica, que agora estão todos os postos estragados e partidos, que se implantou, que se montou e não houve... Muito bem, onde é que o Coronel quer chegar? Uma das razões que perdemos a guerra. Só com uma organização e com a estratégia que foi aqui aplicada. O Sr. Coronel já está a entrar no campo da descolonização. Desculpa, eu agora tenho que pôr aqui um pouco de ordem. Eu gostaria, Sr. Coronel, se me dá licença, eu gostaria, certo, mas agora deixem-me fazer uma pergunta. Francisco Vanuda, há uma questão...
lamento ter que voltar atrás, mas nós estamos a passar aos saltinhos sobre o IRIAM. Toda a gente considerou que era muito importante, mas deixámos de falar disso. Há aqui uma questão muito importante, que aqui nesta bancada dita da esquerda, foi dito que teve a coragem de fazer na televisão o seu exorcismo da guerra colonial. Foi considerado por esta bancada como um instrumento do poder. Os senhores, nesse caso, discordam, mas estariam dispostos a carregar sobre os ombros dele o ónus daquele massacre? Não, como acabei, posso responder. O problema não é esse. Não ficou esclarecido. Foi dito, mas eu gostava de ver isso esclarecido. Como disse há pouco, o Viriam foi um acidente. E mais, eu vou-lhe dizer uma coisa que talvez pouca gente saiba cá em Portugal, como é que Viriam foi elaborado e lançado e utilizado politicamente na altura. Então diga lá. Porque na altura as notícias que vieram a lume 6 meses depois, ou vários meses depois, foi no momento em que o professor Marcelo Caetano visitou Londres em viagem oficial. E quando o professor Dr. Marcelo Caetano chegou a Londres, a base de atividade do PCP em Praga, sob as ordens de Boris Ponomarev, lançou para os mass media internacionais o massacre sob o nome de massacre de Mucumbura. Não se falava em Viriam na altura. Eu, por acaso, tinha acabado de chegar de Mucumbura, onde estava com a minha companhia de comandos, e cheguei a Lisboa nessa altura. E uma funcionária superior da Embaixada Inglesa, quando soube que eu tinha acabado de chegar de Mucumbura, pôs as mãos à cabeça e disse: eu preciso falar imediatamente consigo. Porque neste momento o meu embaixador está em Londres com o professor Marcelo Caetano e há uma bronca política terrível devido a um massacre em Mucumbura. Portanto, você, como vem de Mucumbura, diga-me o que é que se passou. E eu falei com o secretário, o primeiro secretário da Embaixada e com os 2 adidos militares da Embaixada em conversa. E disse: em Mucumbura não aconteceu absolutamente nada, porque eu acabei de chegar de Mucumbura. E os meus homens disseram: isso é mentira, porque nós sabemos de fonte segura que houve um massacre e tal. Isso para lhe dizer que o massacre de Mucumbura, que não foi em Mucumbura, que se quanto muito foi em Viriam, que é 200 ou 300 quilómetros para leste de Mucumbura, foi algo que eles souberam do terreno, que guardaram durante 4 ou 5 meses e que puseram no momento para o ar para tirar dividendos políticos, sobretudo para atacar o regime. Coronel Carlos Fabião. Eu devo ser o único aqui, li os documentos de Viriamu, porque como chefe de Estado-Maior do Exército foram entregues 6 volumes com os processos que foram levantados. Aquilo foi realmente muito, muito mau. E eu não tive coragem de tocar naquilo, como os meus antecedentes não tinham, e penso que teve. Mas há um processo sobre aquilo, eu li-os, realmente aquilo foi muito mau. Não digo mais nada, digo que só foi muito mau. Não quer dizer mais nada? Não quero dizer mais nada. Eu só queria dizer uma coisa, que eu não prefiro uma opinião do Tomé quando deixa entender que os militares que tiveram a responsabilidade do 25 de Abril fundamentalmente quiseram fazer a guerra, quiseram fazer a paz porque a guerra está perdida. Não. Eu penso que o valor está muito acima disso. Quiseram fazer a paz porque a guerra era injusta. O que não quer dizer é que a guerra estivesse ganha. A guerra não estava perdida, mas não estava, era de maneira nenhuma longe de estar ganha. O que estava era a caminho de deterioração progressiva. Na Guiné, a situação era reconhecida como estando em vias de estar perdida, reconhecida pelo presidente do governo. Em Moçambique, a situação agravava-se permanentemente e eu lembro as palavras ditas pelo engenheiro Jorge Jardim no seu livro, quando numa entrevista com o Marcelo Caetano lhe pergunta: o senhor já pensou o que é que vai fazer quando tiver que abandonar Moçambique? E depois acrescentou-lhe: é bom que pense. Bom, isto é dito pelo Presidente do Conselho de Ministros, da altura. E a situação em Angola estava estabilizada, de facto. Sr. Brigadeiro, dá-me licença. O Sr. Coronel, eu não levo a mal que eu volte à insistência, mas eu acho que era uma forma bonita de assinalarmos 20 anos em que não se discutiu isto. O senhor disse que está com medo de revelar isso. Estou com pudor. Penso que aqui foi definido o problema. Houve massacres de ambos os lados. Felizmente não foram tantos como isso. Houve um período que foi nitidamente mau, muito mau mesmo, que foi o começo da guerra em Angola, portanto, aqueles primeiros meses. Depois equilibrou-se. Houve em muitos sítios, eu considero que em muitos sítios, houve uma guerra de cavalheiros. E de tal maneira que eu recordo, por exemplo, na Guiné onde estou, houve uma companhia que teve um morto e deixou ficar um morto. Vinham absolutamente estafados, e quem lá teve e sabe o que é transportar um corpo, deixou ficar um morto na mata, e no ano seguinte, pelo Natal, esse morto foi-nos entregue vivo, pelo pai Jacé. O Abílio Carvalho costumava pelo Natal 3 prisioneiros portugueses, e um dos que veio foi isso. Portanto, quer dizer, eles agarraram-no
e transportaram um corpo que a gente não transportou. Posso insistir contra o seu pudor? Não é contra o meu pudor agora, eu queria dizer isto. Portanto, há nesta guerra, se ela um dia for vista em profundidade, tem partes muito curiosas. Mas porquê é que nós não aproveitamos estas ocasiões? O senhor ainda por cima que é um homem participou na história. Eu, se me der licença, penso que não estão ainda a criar. Estavam-se aqui a discutir e a gente não saía daqui. Aconteceu nada em Viriamu, aconteceu nada. Eu sabia, portanto quis acabar com isto. Acho que há coisas muito mais interessantes para se verem. Pensem que Viriamu, na minha opinião, houve um. Portanto, 20 anos não chegam e, na sua opinião, continua a ser necessário tapar algumas coisas. Não é tapar, toda a gente sabe que houve um massacre em Viriamu. Não pode tapar. Não vamos mais longe. Mas justamente, Viriamu foi uma exceção da nossa conduta normal que nos choca tanto. Por exemplo. Repare, é por isso que nos choca tanto. Quando se fala, por exemplo, no massacre da Baixa Educação... Se acontecesse em Viriamu, normalmente, era um assunto banal. Viriamu foi uma exceção, por isso é que nos choca. Eu julgo que... quer dizer, sabemos que houve em Viriamu um massacre e excessos. Aliás, a entrevista leva, coitado do Alferes, equivocado, quer dizer, confunde uma ordem de limpar. Nós militares sabemos que limpar não é o que ele julga. E depois diz que lhe insuflaram aquele sentido que depois levou àqueles atos. Cada um tem o seu mundo. Então o que é que insuflam numa instrução dos comandos? Não. Por isso é que eu estou a dizer que cada um tem o seu mundo. No mundo onde eu vivi militarmente... Mas estou-lhe a perguntar no seu mundo. O que é que insuflam num comando? Como? O que é que insuflam, a palavra é sua, o que é que insuflam na instrução de um comando? Na altura da guerra. Eu sou oriundo de cavalaria. Mas conheço... Mas está a falar da instrução dos comandos. Sim, na instrução dos comandos. Na instrução dos comandos pode responder. Não insuflam aquilo. Insuflam determinados espíritos para fazer a guerra, mas não é Vamos ver, um comando vai responder. A primeira frase do Código de Conduta dos Comandos é: o comando ama devotadamente a sua pátria, fazendo por ela todos os sacrifícios. Esta é a primeira frase da conduta que é lida todos os dias, todas as manhãs. E, portanto, o patriotismo para nós comandos é um fator de uma importância vital. Patriotismo. Nós temos a noção de que a pátria é um valor que merece ser defendido. E quando nós estávamos em Moçambique e em Angola, nós estávamos a defender a pátria portuguesa segundo um critério e um conceito que nós tínhamos na altura. E que eu continuo a achar que era um critério válido. Porque se mais não fosse, tenho hoje a prova de que devido à entrega das províncias da Marinha... O Sr. General Duarte Silva tem estado a pedir, eu vou já assim ao José Ruda. Nós sabemos hoje... Ele pediu a palavra, faz favor. O que eu queria dizer... Diga, por vezes parece que estamos aqui 11 ou 12 oficiais e que parece que somos uns meninos de couro. Nós fizemos foi a guerra. E o Iriam, eu não compreendo, respeito muito o Coronel Fabião, mas, como se costuma dizer, a disciplina é para todos. Portanto, o nosso Alferes teria que ser responsabilizado por o que fez. E logo na altura. Não tinha que se andar a esconder nem aos ingleses nem aos franceses. Acha por aquilo que leu do relatório que este Alferes devia ser responsabilizado? Tem piada porque dentro das acusações que há, o Alferes não é muito atingido realmente. Eu quando digo o Alferes, processo para averiguar o responsável, não se mata desta maneira e de resto o Alferes, se era o comandante, é o responsável. Mas o senhor conhece bem uma situação de guerra, como é que num ataque com estas características, como é que o Alferes ou qualquer pessoa que comande, como é que pode ter mão em todos os seus homens? Acha que ele pode ser responsabilizado por um homem que a 200 metros está a violar uma mulher grávida? Bom, primeiro que tudo... responsabilizado esse homem? Eu primeiro que tudo conhecia... Mas como é que se chega lá? Como é que se chega lá? Não sabe que isso aconteceu. Vamos ver, se está a falar de um homem... Não, os senhores é que estão a falar do Alferes. Sabe desse facto. Os senhores é que estão a falar do Alferes. Não, eu estou a dizer é que tem que haver responsáveis. E depois, ao apurar da responsabilidade... Eu lá vou ver se eu estava a 200 metros a violar a mulher à pressa e devia ser um artista especial. Quem é o responsável? No fundo, até podemos chegar à conclusão que é de quem deu a instrução ou da instituição. Agora, há responsáveis e não os devemos esconder. E este esconder é que tornou o Iriam uma coisa... Mas há responsáveis aos mais altos níveis também. A posição assumida aqui pelo Coronel Fabião. Eu respeito, eu não conheço o processo e não digo que fosse o Alferes. Agora, havia responsáveis. Havia? José Ruda, diga. Eu tenho que falar, aproveitar este espaço. O que eu queria dizer era a questão do silêncio. Antes do silêncio,
dizer que nós nascemos logo após o 25 de Abril. O silêncio é um silêncio cultural. O culto da pátria antes do 25 de Abril, levado a que depois do 25 de Abril, por várias questões ideológicas, as pessoas não tenham debatido. Mas já nasceu uma associação, a Associação dos Defesa das Forças Armadas, está distribuída pelo país. Porque não é só falar da guerra, atenção, é que se fala da guerra e depois está-se a esquecer que nós somos uma consequência direta da guerra. E eu tenho que estar a dizer que houve guerra, que há milhares Mas toda a gente assumiu já hoje que houve guerra. Há milhares de centros. Sim, não, eu disse, eu também estava a ver. Nós vamos dedicar um espaço só a essa questão. Tenente Coronel António Ramos. Muito obrigado. O que eu queria dizer é o seguinte, é que não estive em Moçambique, portanto desconheço completamente a situação de Viriamu, a não ser por aquilo que li nos jornais. Mas tenho conhecimento de situações semelhantes nas comissões que fiz, quer em Angola e em Moçambique. E as situações que se verificaram na altura tinham muito que ver, o grande responsável, o primário responsável por essas situações era o medo de quem comanda. Neste caso concreto, não sei, não posso acusar. Agora, nas situações que eu conheço, em Angola e na Guiné, de massacres deste tipo, a responsabilidade é do medo, fundamentalmente do medo de quem comandava as tropas. Essa é que é a questão. Aliás, os grandes massacres, quanto a mim, são provocados exatamente por grandes atos de cobardia. Isto é fundamental que fique claro. Porque se nós começamos aqui a boicotar as coisas, a esconder, não vale a pena. Era por isso que eu estava a dizer ao Coronel Fabião isso. Eu acho que se está a esconder é outra parte da guerra. O que nós estamos a esconder é toda a parte positiva da guerra. O medo é que faz isto tudo. E isso é que a gente não fala, nós estamos a falar há meia hora sobre um massacre de Viriamu. Não. Estamos há 15 minutos a falar de uma massacre de Viriamu. Está tudo controlado. Desculpe, não, estamos a uma hora. Permitam-me agora todos. Francisco Vanuda, desculpa. Utilizando a terminologia de guerra, deixem-me lançar agora uma outra granada para este debate. Pegando nas palavras do Sr. José Ruda, vamos então falar do polémico monumento. A grande questão é o que é que se fez ou o que é que se deve fazer para honrar os mortos e fazer justiça aos vivos. Almirante Rosa Coutinho. Bom, porque a pátria, Portugal, tem um dever para com aqueles que morreram em seu nome, para com aqueles que, no cumprimento de dever, foram para a África para matar ou morrer. Por vezes, sem esclarecimento político nenhum. Não se esqueçam que, em Portugal, não havia possibilidade de esclarecimento político, porque havia censura. E a pátria tem o dever de honrar esses mortos. A construção do monumento é plenamente justificável. A sua forma é discutível. A forma de quê? Do monumento? A forma do monumento é discutível, porque é uma concepção artística, não é? Já houve quem... Não diga isso porque arquiteto é meu tio. Já houve quem... Pode ser, mas já houve quem comparasse digamos, a motivações até maçónicas. Mas está-se de facto a referir à arquitetura do monumento? Qual seria a arquitetura do monumento? Nenhuma não se ia fazer igual ao... Não é isso, mas como é que é o monumento? Não vou criticar eu também. Como é que é o monumento que honra os mortos do ultramar? Eu considero que a construção do monumento está plenamente justificada. E isso basta para honrar os mortos? Um monumento num local nobre da capital? É uma das formas. E quais são as outras? Há muitas mais. Uma delas mas é isso que eu quero saber. Digamos, honrar os vivos. Se o Brigadeiro não está de acordo com o Almirante Rosa Coutinho. Não, estou em parte. Agora, o que penso é que o Almirante Rosa Coutinho... É que, quando ele falou na forma, eu falo na forma, mas não é na forma arquitetónica. É na forma como o monumento foi lançado. Pois, eu também e eu pergunto, aquela forma, o que é que se está a homenagear ou a fazer a apologia? É dos combatentes ou é da guerra? Eu pego nas palavras do Sr. Van Uden, quando antes do monumento, referindo-se à presença do Presidente da República, dizia: nós não esquecemos que, na altura, o Sr. Dr. Mário Soares estava do lado de lá da barricada. Portanto, ele definiu uma barricada que não era a barricada em relação aos combatentes, era a barricada em relação à guerra. Portanto, ele punha-se numa posição, era de fazer a apologia da guerra e não do combatente. Mas para que as pessoas percebam, desculpe, Brigadeiro, para que as pessoas percebam em casa, o senhor acha que este monumento é guerra e é por isso que é contra. Eu acho que a maneira como foi lançada a inauguração do monumento
e pelas afirmações de muitos dos responsáveis da comissão promotora do monumento, deixaram entender na opinião pública que se estava a homenagear a guerra. Daí as manifestações, daí as manifestações que se verificaram no dia da inauguração. Tudo isto foi mal conduzido. Esta é a minha O Tenente-Coronel António Ramos. Houve nitidamente um aproveitamento. Eu agora... Vocês não me deixaram de acabar. Eu peço passaram a palavra já vamos novamente. Estava atrapalhado com os problemas. Mas acerca do monumento, a questão é tão séria que e as palavras levam-as o vento que eu escrevi um apontamento que peço licença para ler. Porque sem o ler não consigo traduzir tudo o que sinto sobre a questão. O monumento, com a dimensão do que aqui nos trouxe para debate, não sendo iniciativa de 2 ou 3, não pode ser da responsabilidade de todos. Condeno a marginalização a que os organizadores votaram instituições e pessoas que tinham tanta legitimidade para integrar a Comissão do Monumento como as que efetivamente a integraram. Este monumento não é contra a esquerda nem a favor da direita. É de todos quantos, voluntária ou involuntariamente, foram participantes diretos na guerra. Sublinho que durante os combates, a divisão dos militares, soldados, milicianos ou oficiais do quadro permanente não existia. A direita e a militar não existia nem fazia sentido. O Sr. Presidente da República, eleito por uma maioria de portugueses, ao aceitar inaugurar o monumento, cumpriu de forma irrepreensível uma das missões do seu cargo. Assumiu um passado que ele pessoalmente sempre encarou de forma diversa dos poderes então constituídos, mas fê-lo com a dignidade que o cargo lhe exige. Quer queiram, quer não, e eu sou insuspeito neste aspecto, quem inaugurou o monumento não foi o Dr. Mário Soares, mas o Sr. Presidente da República, que para todos nós está, e até constitucionalmente, é um símbolo da nossa soberania, do nosso Estado e da nossa pátria. Pessoalmente, deixa-me acabar. Pessoalmente, Dr. Mário Soares. Mas assumi há muitos anos, como retrato da minha pátria, os 10 cantos dos Lusíadas, sem omitir nenhum, pelo que o meu sentido patriótico não exclui nenhum capítulo da nossa história, nem do nosso... Ao desrespeitar-se o hino nacional, a bandeira e o Presidente da República, com gritos ululantes durante a cerimónia, alguns portugueses, que se julgam mais patriotas do que outros, esqueceram os princípios fundamentais que informam o Estado. O senhor o que é que tem a dizer isso? Eu sou membro da Comissão Executiva do Monumento e o meu nome já... Eu quero dizer aqui muito claramente que, na minha opinião, o principal, o fator mais importante da inauguração do Monumento aos combatentes do ultramar foi o facto de estarem presentes nessa inauguração todo o Estado português. Desde a Presidência da República ao Supremo Tribunal de Justiça, a todo o Estado português estava presente. Isto é, houve de facto uma homenagem de todo o Estado português aos combatentes. O facto... Logo a seguir, ao Tenente-Coronel Vasco. O facto do Sr. Dr. Mário Soares ter sido veiado por meia dúzia de pessoas ou não, na minha opinião, é um pequeno pormenor bastante menos importante do que a inauguração em si. Não está de acordo, portanto, com aquilo que o Tenente-Coronel Ramos acabou de dizer. A minha posição é que o importante foi ser inaugurado por todo o Estado português. Não quero comentar o que o facto do Dr. Mário Soares ter sido veiado, enfim... Tenente-Coronel Vasco Lourenço. É que o Dr. Mário Soares, não, o Presidente da República foi veiado por responsabilidade direta da Comissão Promotora e do Monumento. Peço desculpa. O problema, e o Ramos tem total razão naquilo que disse, é que toda a maneira como foi organizado o lançamento do monumento é que está errada. E se não estivesse lá a Associação de Deficientes das Forças, pior teria sido o monumento e a maneira como tinha sido feita. O momento, deixe-me só terminar. É evidente o que é que quer dizer com isso, que inclusivamente na Comissão Promotora se defendia que o monumento não devia ter aquela fórmula, devia ter a forma figurativa. Até havia quem defendia que devia ser a figura de um branco a espetar uma lança num preto. Na Comissão? Sim, na Comissão Promotora. Sim, isso é uma pura mentira. Olha, então... Zé Ruda, é verdade ou mentira? Deixe-se desempatar. Deixe-se desempatar ao seu Deixe-me terminar. É só desempatar a história da lança. Da Associação dos Deficientes. É que a Associação dos Deficientes pode desempatar a história da lança. A Associação vai... Atenção. Eu queria pedir silêncio. A Associação é que evitou isso. A Associação de Defesa das Forças Armadas está lá desde há 7 anos. Já
tinha sido criada a comissão... Desculpe, alguém propôs, responda-me esta questão. Diga. Alguém propôs que o monumento fosse uma seta de um branco enfiada Não, eu não posso. Nunca ouviu isso? Sinceramente, na comissão, o Vasco Lourenço não posso. Estou acompanhado de um colega que foi o homem das pessoas que quiserem dizer da ATFA. Eu não, isso, alguém da ATFA é uma questão, mas é uma questão muito séria. Sr. Tenente Coronel, então, atenção, se não tivéssemos... Mas espera, havia toda uma configuração. O problema grave é que... Desculpe lá, é que o Arruda, hoje, o Van Dunen hoje consegue dizer, teve lá a presença de todos os órgãos de soberania. Evidentemente que a presença dos órgãos de soberania lá acabou por evitar que fossem atingidos os objetivos que a Comissão Promotora tinha quando, por exemplo, também não me digam que é mentira, quando a ATFA entra para a Comissão Promotora do Monumento, já o processo está em andamento, e propõe, ou melhor, levanta o problema, porque é que não se convida a Associação 25 de Abril e outras associações ou outros clubes de militares para pertencerem à Comissão Promotora, é imediatamente recusado isso. Porque o que se pretende é fazer um monumento... Mas deixemos os bastidores das associações e quem promoveu. Não, o que eu ainda não percebi é se o senhor acha que o monumento, tal qual ele está, agora é difícil tirá-lo lá, se é uma homenagem justa e se é suficiente. É isso que eu quero saber. Justa nunca será suficiente. Porque... Então o que é que falta fazer mais? Porque as vítimas da guerra... e a pátria tem que continuar a olhar para elas e apagar-lhes aquilo que lhes tirou, lançando-os para a guerra. Portanto, não é como monumento que os descendentes das Forças Armadas ficam satisfeitos. Não é com monumento, ou não é com qualquer outra coisa que os combatentes, naturalmente, o seu sacrifício através do monumento está resolvido. O que falta fazer, José Arruda? O que falta fazer, olha, nós temos homens na nossa associação, como eu e muitos, que vamos viver toda a vida separados, porque muitos estão no lar militar, viram ali, têm que estar no lar, deixaram família. Ainda temos alguns problemas sobre legislação para resolver. Homens que estiveram na guerra e os problemas ainda não estão resolvidos. Nós temos, com a nossa idade, muitos problemas. Nós todos os dias falamos de guerra. Quando se falou agora de silêncio, eu na minha casa tenho 2 filhos e todos os combatentes têm, falamos da guerra. Todos os dias, mas nas escolas não se fala de guerra e é preciso que nos livros se falem de guerra para... E isso é que eu penso que é primeiro. Os órfãos precisam, não podem estar, isso não pode estar escondido. E é isso que tem que a nação... Como é que vocês sentem, no fundo, que não existem, que a história portuguesa faz com que vocês não existam? Houve um silêncio, eu penso que é cultural, mas eu não posso esquecer aqui que houve homens, Manela Alegre, escreveram, quer dizer, não há silêncio. A Lídia Jorge, quer dizer, há coisa. Agora, se na escola, onde se forma um novo homem, não aparece um livro de história a falar que houve guerra, que houve massacres, que houve mortos, que houve isso, o povo está, a cultura, em termos culturais, ninguém fala, porque as pessoas não estão formadas. Chegam aos 19, 20 anos e não sabem nada disso. Eu pergunto aos senhores que tiveram responsabilidades. Dá-me licença. Não, agora sobre o monumento, atenção. Sobre o monumento, a Associação tem que dizer aqui uma palavra. Desculpe, é muito importante. A Associação esteve na Comissão Executiva do Monumento e a Associação dos Centros das Forças Armadas defendeu que quem devia presidir ao ato era, Sua Excelência, o Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas. Obviamente que não houve maioria. Houve uma maioria. Não foi unanimidade. Está aqui declarado. A Associação também, a Associação de Defesa das Forças Armadas, entendeu que se deviam convidar outras organizações, entre elas a São 25 de Abril. Perdeu essa votação, mas estamos em democracia, perdemos essa votação. Mas, aqui, claramente, o monumento para nós nunca foi um monumento à guerra, porque eu penso que não esteve igual aos embaixadores. Nunca foi. Para outros que lá estiveram, a maioria dos que estavam na Comissão Promotora era um monumento à guerra. Vamos a uma questão. O problema grave é esse. Só uma coisa sobre o monumento. E com isso continuam-se a ofender a maioria dos combatentes. Desculpa, mas não há monumento à guerra. Eu, como combatente, não há monumento à guerra. Ofendido quando fazem um monumento como tem que fazer. Os senhores arrumem as ideias que estamos a terminar. Mas não há monumento à guerra. Não, pretenderam fazer este monumento. Só dizer uma ideia. Vou falar do monumento. Faz favor. Primeiro. Estão calados há muito tempo. Mas fartaram de falar. Não se fartaram nada de falar. É especial, é extraordinário. Diga lá, ó Sr. General, só um minuto. Responda ao que eu vou dizer. Que então eu respondo, vá. Vá lá. Para que este monumento correspondesse àquilo que é o respeito pelos mortos do 25 de Abril, pelos descendentes das Forças Armadas, pelos mortos da guerra, pelos descendentes das Forças Armadas, pelo sentimento do povo português, pelo regime democrático que foi ganho com o 25 de Abril, tinha que ter em consideração uma coisa essencial, que era que nesta guerra também morreram os homens da África,
os homens com os quais se combateu. E este monumento nunca se deveria chamar assim, porque está imediatamente caracterizado pelo passado. Devia chamar-se monumento à guerra, às vítimas da guerra. Era isso. Mário Tomé, os embaixadores de Moçambique... Eu sei que estiveram, mas eu sei. É preciso saber isso. Coronel Ramos, esta ideia, eu respondo ao Tomé. O monumento é um combatente aos combatentes da guerra. Ó Tomé, esta ideia... Os que estão lá são do ultramar. Tomé, esta ideia peregrina... Major Tomé, vamos ouvir aqui o general. Vamos ouvir o general Ricardo. Nós aqui somos o ultramar deles, tanto quanto eu sei. Tenente Coronel António Ramos, vamos ouvir o general Ricardo. Sr. General Ricardo Durão, faz favor. Essa subtileza em nenhuma parte do mundo, o monumento dos combatentes da Grande Guerra não é aos franceses e aos alemães. Os monumentos que há aos combatentes da Grande Guerra em França não é aos franceses e aos alemães. Na Alemanha há um aos alemães, na França há um aos franceses, em Portugal há um aos portugueses. Isso é perfeitamente natural. Não tem nada a ver com isso. Com todo o respeito que militarmente se pode ter pelo adversário. Segundo, fundamental. o monumento é também muito fácil dizer certas coisas. O monumento, diz o Tenente Coronel Vasco Lourenço, é à guerra. É evidente, só os Não, peço desculpa, eu não disse isso. Tenente Coronel. Eu não disse isso. Não. Pretenderam dar-lhe essa imagem, nada de confusões. Está bem, mas nada, e eu sinto-me ofendido como combatente quando a Comissão Promotora pretende dar-lhe essa imagem. Está bem. Pronto, vamos ver uma coisa. Só rápido. Eu não estou contra o monumento. Deixa-me fazer uma ronda. Eu vou fazer uma ronda por Comissão todos. Promotora não consta, não há nenhum dado que queira dar essa imagem. Sejamos justos. Porque se dizem as coisas com muita facilidade, como foi dito agora, como o Tenente Coronel Vasco, mas aí que eu quero chegar. O que eu quero chegar é isso. Que havia quem quisesse que fosse um branco a matar um negro. General, a acusação no fundo o que estamos a o monumento é tão inócuo que dá aso a duas interpretações. Não dá nenhuma interpretação. Não, mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Eu posso definir um monumento. Um monumento é um monumento erigido ao esforço dos combatentes e a memória dos mortos e dos que se lesionaram na guerra. Pronto, brigadeiro, não, desculpa lá. Quando ele diz que o Presidente da República, enquanto o Dr. Mário Soares estava do outro lado da barricada, o que é que ele quer dizer com isto? Qual era a barricada? Mas está respondido. Eram os combatentes? Eram os combatentes? Ou era a guerra? Dá-me licença, eu estou aqui a falar em meu nome pessoal neste momento. Mas o senhor disse estas palavras. Vou-lhes responder imediatamente. Quando eu contei a história de Viriamo e o professor Marcelo Caetano estava em Londres, por exemplo, e fizeram uma grande manifestação em Londres à frente da Embaixada Portuguesa. E sabe quem é que lá estava na manifestação em baixo? Estava o Dr. Mário Soares. Estava contra quê? Contra quê? O grupo contra os combatentes ou contra a guerra? O grupo do Dr. Mário Soares, que é hoje lidamos com eles democraticamente, como estamos a lidar também com os senhores aqui democraticamente, estavam, como sabe, com o grupo da Argel, com o PCP e outras organizações afins a apoiar... Estavam contra a guerra ou contra o combatente? É isso que eu quero que me responda. E, de facto, o Dr. Mário Soares estava com o grupo restrito de portugueses que estavam a apoiar a Frelimo, o MPLA e o PIGC. É um facto. Isso não é verdade. Não é verdade. O senhor não está a dizer a verdade. Estavam contra a guerra. Brigadeiro Francisco Panuda, desculpem, mas eu só posso, e é uma oportunidade para arrumar as vossas ideias muito sucintamente. Vou fazer uma última ronda, começando pelo General Duarte Silva, que é o seguinte, tendo em conta, já que se falou do monumento, há muita gente que acusa o monumento de ser, por exemplo, mais uma homenagem ao soldado desconhecido. E quem cite o exemplo do monumento do Vietnã, onde estão escritos, preto no branco, o nome de todos os que tombaram na guerra. O senhor acha que isso faz falta ao monumento? E é o que eu vou fazer a todos os senhores para terminar. Acho que não faz falta ao monumento. O monumento não é só aos mortos. O monumento é aos combatentes. Uns morreram, e respeito-os. Outros ficaram handicapados, respeitos também, mas também respeito os que tiveram a sorte de não morrer. General Ricardo Durão. Eu já escrevi na comunicação social, no artigo que saiu, não sei se leram se não, no semanário, em resposta ao alferes Leme Corte Real, o Presidente da República. Eu ficaria abismado, como ex-combatente, se o Presidente da República não tivesse ido ou tivesse negado o convite para pedir à Chega. Não está a responder a minha questão. Deve estar lá o nome das pessoas que morreram. Não, era só para dizer outra parte. Sim. Eu sou contra o símbolo do soldado desconhecido. Não vou perder tempo a explicar qual é a origem. Certo.
mas que se um dia posso explicar. Então cria lá os nomes. Porque todo o soldado morto não é desconhecido. Cria lá os nomes. Eu sou apologista dos nomes de todos os mortos no monumento. Coronel Rodrigo embora o monumento seja... Não, mas tem que acabar. Embora o monumento seja ao esforço dos portugueses, de 1 milhão e tal de portugueses, mas devia estar memorizado eles que pagaram o seu dever com a vida. Coronel Rodrigo da Silveira, e agradecer que me respondesse nomes no monumento, sim ou não. Acho que o monumento é suficientemente significativo para honrar os vivos e ter em grande elevação a ideia dos mortos. Francisco Vanuda. Eu devo esclarecer que essa sua pergunta já tem uma resposta que está em andamento. Como sabe, a Comissão Executiva vai continuar em funções para fazer um museu ao combatente. Mas não me dê resposta oficial, dê-me a sua opinião. No Forte Bom Sucesso. E já está feito o levantamento de grande parte dos mortos da Guerra do Ultramar. Grande parte porque é difícil saber tudo aquilo que morreram. É a favor que se ponha lá os nomes ou não? E já está a ser feito um livro neste momento. É a favor. Está a ser feito um livro neste momento. Ficamos a saber. Que se ponha lá os nomes. Major Tomé. Só bastante dizer qualquer coisa. Tem que sempre dizer. É rápido. O estarem os nomes... É o parlamentar. Não é parlamentar. O estarem os nomes ou não, para mim, é secundário. Está lá um monumento que foi inaugurado. Eu vou respeitá-lo, mas quero dizer que este monumento significa, de facto, que aquilo por que se lutou no 25 de Abril, a perspectiva que se deu, está a ser olvidado e está a ser apagado. Não. Esta é a sua resposta é não. Portanto, Coronel, acho que os nomes deviam lá figurar. Sr. Coronel Fabião? Eu começava por dar primeiro uma resposta a Marquês de Pombal e dizia, primeiro cuidar dos vivos, depois homenagear os mortos. Portanto, eu concordo, acho que devem ser postos os nomes, mas acho que devem ser resolvidos os problemas daqueles que ainda estão a sofrer na pele o que foi a guerra 20 anos depois. O monumento para os combatentes é aos vivos, feridos ou não, e aos mortos. A maneira mais digna que os próprios vivos que sobreviveram teriam de se homenagear a eles próprios era prestarem preto de homenagem aos que morreram e estarem lá, portanto, os nomes dos que morreram. Sr. Almirante Rosa Coutinho? Eu considero também que o monumento é geral. É o esforço de guerra àqueles que se sacrificaram ou que foram vítimas, de qualquer maneira, das guerras coloniais. E isso implica que não se registrem apenas os mortos. José Arruda? Portanto, não estou de acordo. Nós defendemos que o nome dos mortos deve constar. Está-se a preparar um livro, mas quero dizer, para nós, este monumento nasceu quando reunimos em Portugal pela primeira vez combatentes de Angola, Guiné e Moçambique, homens de trincheira. Fizemos uma cerimónia na Avenida da Liberdade, não havia monumento. Fizemos e depois esses próprios homens, num comunicado em conjunto, também decidiram que iam fazer em Maputo, em Bissau e em Luanda. Para nós esse monumento é um monumento de reconciliação, todos os portugueses, mas também os angolanos. Agora, nós não queremos que aquele monumento possa vir a significar aquilo que aconteceu aos homens da Primeira Guerra Mundial, que tiveram um monumento na Avenida da Liberdade, tinham o dia 9 e chegaram ao 25 de Abril de mão estendida na miséria. Nós, por isso, existe a Associação dos Centros das Forças Armadas para dizer que é preciso tratar os centros, que é preciso que haja hospitais em condições, que os novos médicos que já nem sabem que houve guerra, que é importante dizer isso tudo, e que nós vamos durar muito. Aquele momento para nós é um monumento do 25 de Abril, da democracia, da justiça social. José Arruda, ficam as tuas palavras a terminar este debate. A todos aqueles que vieram aqui este estudo esta noite, o nosso obrigado e boa noite. Muito terá ficado certamente por